ter algoritmos com maior complexidade, um pouquinho de robótica, plano de voo para drone, Não, legal, perfeito. imagem de satélite. Então, eu vou mostrar, passar rápido, tem 4, 5 coisas aqui em clientes, né? Casos práticos, pequenos produtores, médios produtores, que são as pessoas que têm mais dificuldade de acessar a tecnologia, né? Então, eu vou dar esse foco. Se o Haroldo for tratar mais da parte de estratégia, governança, eu passo rapidamente. Já vou te slides. Já vou te mandar compartilhar a apresentação aqui do Haroldo. Depois eu peço para ele aqui para compartilhar, mas aí tu consegue também. Mas possivelmente você inicia. Você começa, Fernando, e aí depois o Haroldo vai, faz a... Ele brincou que já te conhece, né? Então ele disse, não, é por ordem alfabética. Ele já passou a bola para ti aí. Disse, não, deixa para o Fernando. O Haroldo é está a tempo? Está a tempo na cooperativa, Fernando? Eu estou aqui há 15 anos. Já tem uma história grande. Só que eu sempre fui um executivo, né? Comecei como um gerente aqui, passei por diversas áreas, fui diretor de marketing, fui até diretor financeiro aqui. E aí depois eu acabei assumindo aí essa posição quando a cooperativa optou por fazer a governança, né? Eu acabei assumindo. A hora está entrando, né? Tá mudo aí, Haroldo. Tudo bem? Haroldo, tudo bem? Aqui, opa, tudo bom? E aí, rapaz, tá firme aí? Tá bem, Fernando? Tudo bom, cara? Não nos vemos mais pessoalmente, hein, rapaz? Dá até saudade, né? Agora não tem mais as viagens, acabaram, meu. Pô. Pois é, a gente sempre tá nos programas aí de treinamento. Da OCB, bastante coisa da OCB, né? Quando saem alguns eventos da OCB. A gente participa muito de programas que as empresas oferecem, né? Programas de curta duração. E muito bom, são boas experiências. Que legal, que bacana. Haroldo, oi. Eu preparei um material aqui para mostrar um pouquinho dos impactos dos programas que a gente tem aqui com agricultura de precisão, agricultura digital, casos aí em produtores, né, que a gente tem aplicado usando aí essa experiência nossa. Um pouquinho dos pilares nossos aqui de estratégia, né? Mas não vou falar nada de governança, que é um tema que foi sugerido aí, né? Então, eu não sei o que você preparou para a gente poder até complementar, né? Eu não vou tratar do tema de governança. Pode deixar, fica à vontade aí, que o que vocês não tratarem, depois eu puxo em perguntas. Pode ficar bem tranquilo aí para expor a visão de vocês, a parte tecnológica, a relação com o cooperado. Fernando, essa parte é bem interessante também, é bem bacana. Eu acho essa parte de tecnologia, como a cooperativa está trabalhando com o cooperado, programas, como você falou, dessa agricultura é bem bacana. Eu vi a apresentação do Haroldo ali, ele trouxe algumas coisas também, achei legal. Então, acho que tá tranquilo. Não, beleza. Bem tranquilo. Tá bom, tranquilo. Até se quiser dar uma passadinha rapidinha só nas telas da apresentação, acho que também dá para fazê-lo também. Vocês querem testar o compartilhamento? Acho que é importante. Eu testei já. O Fernando já testou, tá tudo certinho. Tá. Se quiserem, podemos testar agora rapidinho. Peraí, deixa eu abrir meu... Sempre apanha, né, cara? Você começa... Puta merda. Eu fiz uma reunião com a turma da Sumitomo agora e contrataram uma empresa só para fazer, porque os funcionários iam participar e tudo. Você acredita que deu pau, cara? Com todo mundo lá. Não, demorou 15 minutos, precisou entrar em outro link. O cara entrou num desespero, o cara da plataforma. Ele precisou criar um outro link, mandou no chat, falou, não estou conseguindo. Entra no outro aqui, aí depois de 15 minutos que conseguiu. E uma empresa que só faz isso, especializada para isso. Não, a questão é assim, no nosso caso aqui a gente usa muito o Teams, a gente usa menos aí Você vai precisar abrir o arquivo, minimizar ele está em PowerPoint?
Ele tá, eu já abri ele aqui, vamos lá agora. Acho que o procedimento acho que é semelhante ao do... E aí você vai lá, share... Aí, tá vindo. Apareceu para vocês aí já? Já. Perfeito. Então tá. A apresentação, passando bem rapidinho, até que você dar uma olhada aí, Fernando, você comentou. A princípio, umas coisas bem rapidão aqui, só para dar uma introdução, falar um pouquinho do negócio de gestão de pessoas, Legal. alguns programas na sustentabilidade, aí alguns números da integrada para dar a ideia do tamanho, né? A área de atuação, número de cooperados, os negócios que a gente tem, alguma representação desse no nosso em relação a Paraná, Brasil, São Paulo, que é onde nós atuamos. Uma rapidinha evolução aqui. O que isso, no ranking lá da Exame, o que representa esses números nossos. Aí aqui, que é onde que de repente, pelo que eu tinha comentado, eu ia falar um pouco mais, como é que está estruturado a nossa governança dentro do quadro. Você fez o processo em que ano que vocês fizeram aí a mudança? Dentro do quadro social. Aqui foi em 2018. Só que o nosso ainda é um misto. Na verdade, a diretoria ainda ela não é igual de vocês. Vocês já está só no conselho, 100%. CLT, diretoria. O nosso, os diretores ainda são eleitos. Eles fizeram, num primeiro momento, criaram esse cargo hoje que eu tenho de superintendente geral, principal executivo, mas ainda não tem o cargo de diretor, ainda tem questão de estatuto, eles estão indo aos poucos aí. Mas, de qualquer forma, a estrutura já está mais ou menos preparada para isso. Quando a gente vê o organograma aqui, a superintendência geral, tem a diretoria executiva que é eleita, mas aí só dá uma comentada nisso. Não tem, só aproveitando, não tem a separação ainda total entre a propriedade e a gestão, ainda não tem a separação total. Ainda não tem, eu vou comentar nisso, até aí depois o Fernando pode pontuar um pouco o deles ali, já tem isso bem definido. Eu não vou ter esse organograma aí, mas... Não, mas isso não é bem tranquilo. Só, as duas são singulares, né? As duas são singulares. As duas são singulares. Sim, bacana. E vocês estão vinculados a alguma central? Sim. Eu na OCESP, o CB e o Haroldo na central, você fala entidade. Mas não cooperativa. Cooperativa central, não. Cooperativa central. Não, vocês não estão. Não. Perfeito. Não, federação, perfeito, Fernando. Federação, sim, não. Estou questionando a nível de... Até pelo tamanho de vocês, não tem tanta necessidade, né? Aí em relação... Eu acho até que esses processos são interessantes de intercooperação, né? Mas é que é mais difícil fazer. Aí no Sul é mais fácil, aqui é mais complicado. Em relação aos desafios, aí que você tinha comentado para trazer alguns desafios, aí eu comentaria um pouco a questão da idade, da sucessão. Né? Trouxe até um slide aqui, Brasil e o outro aqui da integrada especificamente, né? Alguma coisa aqui. Esse ponto aqui, que é um ponto que eu vou perder um pouquinho de tempo, porque eu acho essa é uma coisa de cooperativa que é muito particular. A questão que a mesma pessoa tem 3 personalidades. Aqui, normalmente, são pessoas distintas. Aqui, o cara é dono, ele é o fornecedor e ele é o cliente. Então, esse é o que diferencia muito o negócio de cooperativa de outros. E é um grande desafio dentro da governança você buscar o equilíbrio dessas 3 partes aqui. Pelo menos aí depois fica à vontade também. O comentário aqui um pouquinho do desafio da informação, que isso... aí naquele mesmo raciocínio, né, o novo petróleo, que o pessoal costuma dizer muito, então como trabalhar isso internamente dentro de sistemas de CRM, de inteligência competitiva, processo de preço digital, aí de repente acho que talvez o Fernando vai explorar esses temas com mais detalhes, citando alguns exemplos. 90% do meu tempo eu vou dedicar aí a casos de sucesso que a gente tem conseguido com essas ferramentas tecnológicas aí. Se eu entendi, você vai estar muito em cima disso daqui, né, Fernando? Pelo que você falou. 90%. Beleza, então aí beleza. Aí você fala à vontade, depois eu só mostro a tela e de repente faço uma ligação que você falou. E aqui um pouco do desafio da cadeia, de todas essas mudanças que está tendo, dessas consolidações, dessa questão da tecnologia, da questão logística, aí dá uma passada nesses... biotecnologia. Aqui, mais ou menos, não vou explicar um por um, até porque não teria tempo para isso. É só mesmo para dar um gancho aqui de quão complexa essa cadeia e de quanto ela está sofrendo mudanças e consolidações e esse tipo de coisa. Acho que basicamente é isso aí.
Maravilha. Bem resumido. Perfeito. Deixa eu... Quem que vai começar? Você quer Nós que eu vamos comece, fazer uma apresentação. Aí Não, você, então, você começa, ô, Fernando, pode ser. Tá bom. Pessoal, eu vou começar, vou introduzir vocês cada um, Como é tá? que eu... Não. Só explicando para vocês, né, Fernando e Haroldo. A gente vai ter eu vou fazer uma introdução de vocês, vou mediar essa nossa apresentação. A gente vai fazer uma rápida apresentação da IMED para o pessoal e depois eu introduzo vocês para falar aí. Daí depois a gente faz uma perguntinha entre um bloco e outro. A ideia é que vocês falem aí de 20, 25 minutos, Tá. cada um. A gente faz umas perguntas e depois abre no final para debate aí, para 60, 70 minutos a gente conclui. Também, seguir a risca aqui, vou pôr até um cronômetro. Me dá 2 minutos. Tá bom, tranquilo. Deixa eu pegar uma água só aqui, só um minuto. Fique à vontade aí. Tudo bem por aí, João? Tudo certinho, tudo certinho. Vamos perguntar o sobrenome. É só para a gente apresentar depois do pessoal. Sem problemas. O pessoal tá começando a entrar na live, né? A gente tá... Pessoal, acho que vai ser um bate-papo bem bacana aí. Quem estiver entrando e vai divulgando para os conhecidos, a gente vai ter um papo bem legal de agronegócio aí, de cooperativas. São 2 cooperativas que representam aí um grande percentual do cooperativismo, uma grande força aí no Paraná, em São Paulo, em outras regiões. Então, acho que vai ser bem bacana essa nossa conversa de hoje à noite aí. Temos muitos desafios dentro do agronegócio, né? E as cooperativas são organizações importantes aí para trazer soluções para os produtores, especialmente os produtores médios e pequenos, né? Que têm mais dificuldade de acessar insumos, acessar os mercados, mas, por outro lado, também temos produtores grandes que trabalham via sistema cooperativo. Então, quem estiver chegando aí na live, quem estiver entrando aí, a gente, em breve, daqui 8 minutos a gente vai começar, vão divulgando para os amigos aí nas redes sociais para a gente ir interagindo. Nós teremos também os nossos alunos do curso de Administração e Agronegócio, também vão acompanhar hoje a live aí, quero ouvir perguntas do pessoal. Então, a galera tá começando a entrar aí no nosso bate-papo aí para ouvir tanto o Fernando como o Haroldo aí, ouvir alguns cases da agricultura, transformação digital, o papel das cooperativas também nesse ambiente aí de mudança. E os mercados de vocês os mercados que vocês estão atuando aí, sentiram alguma coisa do coronavírus? Imagino que... Cana sentiu bastante, né, no início. Sim. Por causa do etanol, né, que teve uma redução muito grande de consumo, né, mas teve uma mudança de mix muito grande para açúcar, aumentou 40% já a produção de açúcar com relação ao mesmo período, e o câmbio ajudou. Os preços em açúcar em dólar estavam razoáveis, mas devido ao câmbio ficaram muito bons. E aí agora o etanol está recuperando o consumo também. Então, assim, parecia que aconteceu uma tragédia para o setor, né? Algumas distribuidoras anunciaram que não iam honrar contrato no início do ano, né? Quando começou a pandemia, isso foi gerando um problema com crédito, com banco. Mas graças a Deus, graças à recuperação que houve aí, não deu esse efeito. Está até melhorando agora, né? Mas é o ponto que eu acho que mereceu maior atenção. Perfeito. No nosso negócio, a gente soja é 1/3 do faturamento e produtos agrícolas, soja, milho, trigo, representa praticamente quase 2/3 do faturamento. Então foi até, de certa forma, tranquilo. É um negócio que está batendo recorde, os preços estão bons. Vocês estão bem. Nós aqui no Sul, algumas regiões teve uma certa quebra em função da estiagem, né? Mas o preço compensou bastante. Aí o pessoal também, de certa forma, quem foi bem aí está bem feliz. Tem uma pessoa aí, um amigo meu que eu admiro muito aí, que é o Neymânica, da Cotrijal. Um líder aí. Sim. Cara, sensacional. Ele é um parceiro da IMED. Esse ano a IMED tem a Expo Direto, né? Expo Direto Cotrijal. E nós fizemos a curadoria lá, nós coordenamos a Arena Agrodigital. Então, um espaço bem bacana lá. Já estava ocorrendo no AgriShow em outros locais, mas ainda na Expo Direto ainda não tinha. E a gente conseguiu esse ano dar o início lá, com as empresas participando, empresas maiores, startups. Foi bem bacana. E ele que comprou a ideia.
Cotrijal também é nossa parceira aí. Passo Fundo está a 100 quilômetros de Nome Toque, né? A sede da Cotrijal é Nome Toque, Conheço a turma aí, Gilson, Trenepol, da Estado. Exatamente. O Gilson, nós fizemos uma gravação com ele ali. A história dele é muito, muito bacana, né? Ele é legal, a trajetória dele, muito positiva, né? Muito positiva. Um cara para frente, assim. O setor de máquinas também está sentindo um pouquinho, né? Sentiu um pouco aí algumas fábricas. Estava conversando semana passada com o pessoal da GCO, lá de São Paulo. Tiveram que parar algumas fábricas, teve certo... E o câmbio também afetou muito o pessoal, né? Sim, subiu bastante. Nós somos revendedores Valtra, Massa e New Holland. Nós temos 3 marcas aqui, né? E eu trabalhei na Valtra. Trabalhei 8 anos lá. Que bacana, que bacana. Eu conheço a turma toda lá. A turma realmente teve esse problema de liberação de recursos, né? Do BNDES também, que estava muito lento. E aí teve que fechar a fábrica por um tempo. Mas agora está recuperando. Perfeito. Tem gente já entrando aqui. Tem gente chegando. O pessoal está chegando aí. Agora a gente vai aguardando mais uns minutinhos aí. O pessoal está divulgando também. Com quem que você conversou lá, Gelson? Foi com o Feli, com o Luiz Feli. Ele é... Com o Feli, Ele acho que é um dos executivos, né? O vice-presidente. Não, ele é o principal da América. A gente bateu um papo ali, fez uma... o Carlos Cogo me apresentou ele, daí a gente conversou também. Ficou uma hora ali conversando. Bem bacana, assim, o papo com ele. Estavam um período um pouco mais complicado, assim, de ajustes, né? De organização. Ele comentou que todo o escritório, toda a parte administrativa, são 1.000 e pouco, uma galera. Em uma semana eles botaram todo o time para rodar de forma remota, né? E continuam trabalhando de forma remota. As fábricas pararam, mas já tá recuperando. Tá recuperando legal, assim. Mas A agricultura realmente é uma ilha, graças a Deus. E mostramos, eu acho, essa questão de logística, tudo que normalmente sempre tinha, como... Não vou dizer que é perfeita, tem seus problemas, mas nesse período de pandemia deu conta do recado, mostrou a organização, não deixou nada desabastecido, seja os portos funcionou tudo muito bem, né, de maneira geral. Então... E assim, bastante disciplina, né? Os casos que a gente teve aqui, nós temos 2.870 colaboradores, estamos em 69 municípios, né? São Paulo, Minas e Goiás. Tivemos 22 casos até agora, mas quando a gente acompanhou o ambiente que essas pessoas contaminadas estavam trabalhando, não teve nenhum caso no mesmo ambiente. Então, quer dizer que eles foram contaminados na vida social, né? Não foi no trabalho, na rotina social. E quer dizer que os processos de distanciamento, de home office, que a gente organizou também, funcionou. Isso é bom. A gente tem... O sistema agrícola também tem bastante disciplina, né? Bastante ordem, né? Funcionou. O pessoal... porque realmente o que você falou, nessa época de safra, então agora que nós passamos final da safra de soja e agora começando a safra de inverno, né, de milho e trigo, o fluxo de caminhões, tanto entregando produção como de saída de produção, é um ponto que bastante sensível e graças a Deus tá indo bem. No nosso caso aqui, de 1.800 colaboradores que a gente tem, nós tivemos 6 casos. Até o momento. Teve vários casos suspeitos, porque principalmente no início, o cara chegava com qualquer sintoma de gripe lá, o cara já dava suspeito de Covid, né? Então já deixava meio isolado. Mas confirmado mesmo foi só 6. O que a gente tem visto aqui, assim, tem que, se ter sintoma, não trabalha. Não espera teste, não. Não, a gente faz a mesma coisa também. Desde o início, a nossa recomendação é isso. Qualquer funcionário que tivesse algum sintoma, uma coriza, uma coisinha que fosse sintoma de gripe, uma febrezinha, avisa o seu imediato, né, o seu líder imediato e não vem para o trabalho. Fica em casa. Aí procura orientação médica, tudo, e aí depois qualquer coisa volta. Mas a primeira atitude é isolar mesmo. Que é isso que garante, né? Não tem. O isolamento, máscara e álcool em gel, né? Que não tem jeito. E distanciamento, são essas coisas.
Aqui nós colocamos nos escritórios, a gente colocou placas de acrílico. Então, nós temos um esquema de meio de ilha, de mesas, né? Então a gente colocou placa meio separando para poder não haver muito próximo, para não ter problema. Vamos. Mesmo assim, ainda, a maioria das ilhas você faz um rodízio onde você não tem 4 pessoas trabalhando simultaneamente. Normalmente tem 1 ou 2 e tem 2 em casa, mais ou menos 50%. Pessoal, batemos aí às 19 horas. Acho que vamos começar oficialmente agora. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação, tá? Vai começar aí, então, pessoal, o nosso webinar, Gestão do Agronegócio na Perspectiva das Maiores Cooperativas do Brasil. Hoje com a gente, nós temos Fernando Degobi, diretor-presidente da Copecitrus Cooperativa. Temos Haroldo Polizial, superintendente-geral da Integrada Cooperativa. E intermediando, temos Jason Pivotto, sócio no Grupo Rara, doutor em agronegócio e também nosso supervisor aí do curso da EMED de agronegócio. Para quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos os clusters de agronegócio aqui na EMED. Primeiramente, presencial, em Passo Fundo, temos a medicina veterinária. Em EAD, temos a graduação em agronegócio com ênfase administração com ênfase em agronegócio, e temos um curso rápido de gestão no agronegócio. E temos a nossa IMED Hub, que é o ecossistema de inovação de startups do agronegócio. Vou passar a palavra para o Jason, para ele começar com todos vocês, tá? Muito obrigado, boa noite. Perfeito, pessoal. João, acho que vocês compartilhou a tela aí, deixa eu voltar para cá. Então, pessoal, uma boa noite a todos, aí, uma boa noite calorosa a todo mundo que está nos ouvindo. A gente, então, apresentando, tem pessoas aí de outros estados, tem pessoal de Minas, Paraná, tem várias pessoas que estão nos ouvindo. Esse evento é uma promoção da IMED. A IMED é uma faculdade aqui do sul do Brasil. Nós somos com a sede em Passo Fundo, temos campus também em Porto Alegre, e agora estamos expandindo aí com outros cursos para todo o Brasil. É uma grande satisfação estar essa noite aí com vocês, para falar desse tema tão importante, que é o cooperativismo e o agronegócio. Temos dois convidados aí de peso para falar. Eu vou fazer uma rápida introdução, como é que vai funcionar o nosso evento aqui. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre o cooperativismo, sobre a temática, um pouquinho sobre o curso também, aqui sobre a IMED, e depois eu vou passar a palavra para o Fernando e para o Haroldo aí. Eles vão ter em torno de 25 minutos cada um para fazer a sua explanação. O Fernando até comentou que já colocou o cronômetro ali no lado para não se estender bastante. E a gente depois, então, vocês podem ir mandando perguntas no grupo aí, fiquem à vontade. Convidem também, vão convidando aí amigos, conhecidos, vão divulgando aí o link. A gente sabe que hoje em dia está bastante disputada as lives, né? Os eventos estão bastante disputados, tem bastante concorrência, mas eu garanto para vocês que o material que a gente preparou aqui para vocês, o que a gente vai conversar aqui, é de grande relevância para o agronegócio, e especialmente quem está na ponta, né? A gente está trazendo 2 profissionais que estão no dia a dia do agronegócio, estão resolvendo problemas da agricultura, estão discutindo, estão trabalhando na ponta, na frente das cooperativas. Então, vão convidando aí, vão chamando os amigos aí, vamos começar o nosso evento. Então, contextualizando um pouquinho, né, o cooperativismo no Brasil, a gente tem mais de 1.618 cooperativas agropecuárias, é um número grande, mais de 1 milhão de pessoas são vinculadas ao cooperativismo. É um setor que gera, é um ramo do cooperativismo que gera mais de 200 mil empregos, e nós chamamos aqui duas cooperativas que representam, aí, estão entre as 20 maiores cooperativas do agronegócio brasileiro. E as cooperativas, então, elas cumprem papéis diversos dentro do agronegócio, né? A questão de acessos a mercados, as cooperativas conseguem acessar mercados que o produtor de forma individual não conseguiria acessar, questão de barganha, questão de armazenamento, questão de acessar cadeias fora do Brasil, cadeias produtivas, levar produtos, exportar produtos, né? Agregação de valor, a compra de insumos. Então tem aí, ficaria toda a noite aí elencando, digamos assim, o que as cooperativas agregam e o que elas proporcionam dentro do agronegócio brasileiro. Mas eu gostaria de passar, antes de a gente começar a apresentação, passar a palavra para o Fernando e para o Haroldo, para eles se apresentarem também.
e depois a gente começa nosso evento de hoje. Fernando, fica à vontade aí para te apresentar também. Eu sei que você conhece o Rio Grande do Sul também, mas a gente está tendo aí plateias, pessoas de todo o Brasil participando desse evento. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Gelson. Um abraço aí para o Haroldo, para toda a turma da Integrada, né? Grandes amigos lá. Eu tenho muitos amigos aí no Sul também, queridos amigos. Eu quero elencar um aí, que é um grande amigo que eu admiro muito, que é o Ney Mânica aí, para representar todos os gaúchos aí que são nossos amigos. E dizer que estou contente aqui de estar com vocês, ter essa oportunidade de apresentar os trabalhos que a gente vem fazendo, principalmente que tem impactado aí no resultado dos produtores, e de estar compartilhando esse momento aqui com o Haroldo também, que é um grande amigo. Obrigado, Fernando. Haroldo, sei que você já se conhece aí de longa data, então estamos não precisa não se precisa se apresentar para o outro, né? Mas pode te apresentar para o público aí. Às vezes a gente faz lives, né, e não sabe que tem muita gente por trás, né, assistindo. Então fica à vontade para te apresentar para os nossos ouvintes aí. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Espero que estejam todos bem, seus familiares, nesse momento difícil que a gente vem passando aí. Agradeço aí o Gelson e Médio pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho da Integrada. Retribuo um abraço ao Fernando, um amigo aí de longa data, que a gente vem se conhecendo e trocando experiências e conversando muito em algumas viagens que fizemos juntos. Então é um prazer estar dividindo esse momento contigo também, Fernando. E fazendo o mesmo do Fernando, eu acho que o Ney Mânica também, que é um grande amigo aí do Sul, aí, da Cotrijal. Cumprimentando ele, cumprimento todos aí do Rio Grande do Sul. E um abraço a todos que estão nos assistindo, de todo o Brasil aí. Espero poder contribuir com um pouco da experiência, do dia a dia que a gente tem aqui na Integrada. Perfeito. Vamos tentar início. Fernando, fica à vontade aí para compartilhar a tua apresentação. Temos aí uns 25 minutos. Vamos bater um papo aí e interagir com o pessoal. Fica à vontade aí, então, para... Deixa eu... Pessoal, podem ir mandando perguntas. As perguntas sempre são bem-vindas. Eu acho que a gente está aprendendo que é importante fazer a apresentação, mas também as perguntas são super importantes. Então, fique à vontade para aproveitar o conhecimento aqui, a experiência dos nossos convidados. Podem ir mandando perguntas. Os alunos do curso também de Administração em Agronegócios que estão acompanhando, eu quero ver perguntas de vocês aí no nosso chat. Fique à vontade para ir mandando. Bom, Fernando, fique à vontade. Podem ver aí a apresentação? Sim, perfeito. Está perfeito. Ok, então vamos lá. Eu escolhi esse tema aqui porque eu acho que é algo bastante relevante, é algo que a gente precisa fazer cada vez mais. É levar a tecnologia para as propriedades rurais em forma de inovação. E eu criei essa frase, que é a inovação desembarcando, porque a gente trabalha muito com pequeno e médio produtor, e eu sei que hoje equipamentos com muita tecnologia embarcada, eles acabam ocupando uma parte muito do orçamento que esses produtores têm. A gente sabe que aqui no Brasil as propriedades têm tratores com 10, 15, até 20 anos. Então você imagina hoje você comprar uma máquina que traz aí 40%, 30% do seu valor, tecnologia de ponta embarcada, que daqui a 3, 4 anos talvez não vá servir para muita coisa. Então a gente precisa achar uma forma de, através de serviços, de acoplar a tecnologia quando o produtor precisa, entregar esse valor e conseguir impactar e não comprometer o valor que ele talvez não tenha para investir, não consiga acompanhar a evolução que grandes grupos, que grandes produtores que têm escala conseguem. Então, eu vou falar sempre com esse foco para que a gente entenda o desafio que a cooperativa tem para prestar esse serviço para o produtor. Posicionar aqui sobre os nossos negócios e a geografia. Então, aqui uma linha do tempo, como a gente expandiu, a gente estava muito em São Paulo, um pouquinho no Triângulo, depois nós tivemos uma expansão no sul de Minas, arrendamento de cooperativa, incorporação de pequenas cooperativas, até chegar em 2019, onde a gente considera um projeto de expansão orgânica. Os dois últimos pontos que a gente abriu foi Tumbiara, em Goiás, e Alfenas, em Minas Gerais. Nesses 69 municípios que estão aí, nós temos todas essas unidades de negócio, são mais de 150
CNPJs. Esse movimento ele possibilitou uma ampliação do número de membros, de cooperados. Eu acredito que cooperativa singular hoje a gente é a maior do Brasil, com 37.300 associados, e isso também fez com que o nosso faturamento crescesse aí nos últimos 10 anos, 20% ao ano, fechando com 4,8 bi, que é também um valor bastante expressivo para o segmento. Aqui os pilares que sustentam a nossa estratégia, então, é a ampliação da geografia para diversificar culturas, mitigar risco e aproveitar a sinergia já do segundo pilar, né, que é o atendimento integrado. A gente enxerga que precisa ter um amplo portfólio de produtos e serviços. A gente tem trabalhado com originação, com barter, com café principalmente, mas também com soja e milho. E temos revendas de tratores, 3 grandes marcas, revenda de linha amarela, revenda de irrigação, pivô central, revenda de irrigação, cotejamento, os principais fornecedores dos insumos agrícolas do Brasil, diesel, que a gente tem uma unidade de entrega nas propriedades, que nós vamos chegar a 100 milhões. Vocês estão ouvindo aí? Acho que a gente teve uma queda, né? Não estou ouvindo, não. Eu demorei a reagir aqui, mas acho que a gente teve uma queda aí do Fernando, né? Vamos seguir aqui batendo um papo, então, até que o Fernando retorna. Possivelmente temos algum probleminha de... O Valdemar colocou aqui, caiu a live, mas o Fernando está retornando. Teve uma queda, me desculpe, teve uma queda de energia. Não, bem tranquilo. Estamos... que nem o momento que o palestrante para tomar uma água. Então a queda é que nem esse momento. Tipo, então, e aí eu vinha falando, eu vou fazer igual no futebol aqui, voltei o cronômetro. Bom, achei interessante. E a tecnologia, Gelson, é como o catalisador disso tudo, já que a gente não tem indústria, né, de suco, a gente não tem... A Cris colocou aqui, faz parte do novo normal. Eu acho que caiu de novo a conexão do Fernando. Aí vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um minutinho. Achei interessante, né, Haroldo, a complexidade da diversificação de negócios, né? Acho que vocês também, a mesma forma, né? Tu comentaste a quantidade de áreas de atuação da Cooper Citrus, e eu acho que é semelhante à integrada, né? Vocês estão em vários negócios, né? A gente olha o nome, né? Deve ser só focado em citrus, né? Mas a diversidade de áreas de atuação, tanto processamento, recebimento de grãos, mas também áreas de revenda, supermercados. Eu imagino a complexidade para fazer essa gestão, né? Sim, é bastante diversificado. No nosso caso, a gente atende mais a parte de insumos. Bom, tem venda... Olha lá, o Fernando voltou. Eu falei com a turma de suporte aqui para ver se é aqui o problema, mas ele é externo. Bom, vocês... Fernando, tu quer, talvez, uma sugestão? Talvez o Haroldo, não sei se tu quer tentar continuar ou até para ver o problema de estabilidade. Vamos tentar avançar aqui. Se tiver mais um problema, o Haroldo já entra. Vamos combinar assim? Não, mas bem tranquilo, pode ser. Tá. Quiser compartilhar a tua tela aí, pode compartilhar. É só que caiu. Ela saiu a tela? Saiu a tela. Mas bem tranquilo. O pessoal está entrando ainda aqui, a gente está crescendo o número de participantes, então... Pois é. Então quer dizer que está... São os problemas aí da... Estava comentando com o Haroldo aqui que a gente fala em Cooper Citrus, né? A gente já associa direto
uma área de atuação, né? Mas quando você começa a abrir as áreas de atuação da cooperativa, é uma gama muito grande de áreas de negócio, né? Então é bem interessante isso. Estou puxando aqui o arquivo, Bem tranquilo. mas já vamos lá. Ó, o De Lazari Ok. mandou um abraço para o Haroldo aí. Tá. Bom, Ou para outro, para ele aí. vamos lá. Eu fiz essa evolução aqui da agricultura para a gente entender um pouquinho da onde veio e onde está, né? Se você considerar a agricultura 1.0, que é da idade do cobre, tá? É coisa de 3.000 anos atrás. Depois, para chegar na 2.0, onde teve pesticida, fertilizante artificial, maquinária, é no começo do século XX que isso aconteceu. Primeira Guerra Mundial. Então, teve uma distância muito grande para como aconteceu com todas as tecnologias. Depois, a gente veio para análise geoespacial, precisão de solo, lavoura geneticamente modificada, e na 4.0 que a gente está hoje, imagens de satélite de alta resolução, internet das coisas, início de robótica e já o Big Data tendo importância. Na agricultura 5.0, então, a gente tem a evolução dos algoritmos, aprendizagem profunda, modelagem estatística avançada, uma robótica de ponta que a gente projeta já para os próximos tempos. E eu coloquei ali, negritei, que eu acho que um ponto que vai ser um dos principais pilares da agricultura 5.0 é a sustentabilidade. A gente não vai conseguir avançar com a tecnologia se a gente não pensar em sustentabilidade. Então, o grande desafio que a gente enfrenta aqui na Cooper Citrus é que, na verdade, existe hoje um tsunami de soluções. Você tem cada vez mais empresas aparecendo com soluções, muitas delas, às vezes, não têm a devida aderência, não impactam no resultado na produção, e a gente fica meio perdido e a gente precisa estar organizado e entender como que a gente escolhe aquilo que a gente vai implementar. Então, nós temos essa matriz aqui, isso é exemplo prático que a gente faz aqui, eu vou mostrar um pouquinho na sequência. A gente primeiro estuda as coisas que têm alto e baixo impacto e se é fácil ou se é difícil implementar. Então, um exemplo, né? uma ação aqui de baixo impacto, mas de fácil implementação. Imagem de satélite das propriedades. Hoje você tem imagem gratuita, hoje nós temos mais de 60 mil propriedades georreferenciadas em sistema. Então, isso é fácil, é de graça, só que só a imagem não impacta muito, né? Então, ok, implementa, é bom ter as coordenadas das propriedades, usar. E um exemplo de alto impacto e de fácil implementação, hoje é o piloto automático com direção elétrica, amostragem de solo georreferenciado, que são dispositivos que você com GPS, o piloto automático já com 3 horas de serviço, a gente implementa num trator, libera o sinal e consegue fazer um plantio com uma precisão de 2 centímetros. Vou mostrar um videozinho depois para ver o quanto isso impacta no rendimento e na sistematização do terreno e no aproveitamento melhor do terreno. Se é de baixo impacto, de difícil implementação, nem estuda, né? E se é algo de difícil implementação e de alto impacto, a gente estuda, tem que ter robustez para isso, estrutura, e implementamos o primeiro lugar, um dos primeiros lugares do mundo, eu acredito, de fazer plano de voo para drone de pulverização foi aqui. A gente conseguiu, com parceria com algumas empresas de tecnologia, fazer com que um drone de pulverização cumprisse uma missão, sozinho, autônomo. E isso foi há 3 anos e meio atrás, 3 anos, quando veio o primeiro drone de pulverização para o Brasil. E projetos de plantio e sistematização com uso de vantes, que são aqueles drones de asa fixa, né, que tem imagens multiespectrais, RGB, você consegue detalhes que eu vou mostrar aqui em algumas fotos. Então, rapidamente, né, eu tive acesso a um estudo feito por uma universidade de Israel, com várias empresas, que dessa resultante, né, de quanto maior o sucesso, o que resulta num sucesso maior e mais inovação. Diferenças no eixo X ali, diferenças em competência, pensamento, habilidade e gênero, é muito importante isso é um estudo científico em várias empresas, e alinhamento
no eixo Y. Você precisa estar alinhado com missão, valores, visão e cultura, principalmente cultura. Por quê? Missão, visão, valor é uma coisa que você pode escrever, provavelmente em algumas empreiteiras aí há 7, 8 anos atrás, ia estar lá escrito, né? Nossos valores, honestidade, ética, ia estar na mesa de alguém lá, ia ser fácil você encontrar. Agora, o que traduz se isso realmente acontece é a cultura organizacional, é o que as pessoas fazem no dia a dia, são as atitudes da empresa. Então, a cultura, na nossa visão, é o ponto de maior relevância para poder ter essa convergência da missão, valores e visão. Então, peguei aqui uma frase do Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso realmente acontece. Se você não tem cultura de inovação, se você não implementa na sua empresa uma cultura de tecnologia, não adianta ter a melhor estratégia, porque ela vai sumir na primeira hora do dia. A falta de engajamento e do comprometimento dos colaboradores vai engolir. Aqui uma cooperada nossa, já é uma inovação que ela está fazendo. Uma mulher que está plantando café, produzindo café de qualidade, só com mulheres, né? Ela é líder do projeto Mulheres do Campo no Café, está resgatando essas pessoas que estavam trabalhando aí, isso foto é do ano passado, tá? Porque as pessoas estão sem máscara, mas pessoas que estavam fazendo serviços domésticos, tudo trabalhando, tendo dignidade, e todas felizes aí tendo resultado. E nós fizemos lá um projeto de implementação de café, usando esse Vant, essa ferramenta. Olha o nível de detalhe das classes de declividade. Não vou ser técnico aqui, vou passar rapidamente, só para mostrar o resultado. Você consegue, com essa tecnologia, entender o fluxo da enxurrada. O plantio de café muitas vezes é feito em áreas com maior declividade, então você consegue, a partir disso, entender um projeto de conservação do solo, a sustentabilidade que eu falei, você consegue redesenhar os terraços, e aí com o piloto automático você consegue implementar o projeto conforme os algoritmos indicaram o melhor caminhamento, o menor número de manobras possível, a maior conservação do solo possível. As linhas de plantio funcionam como se fosse uma mini curva de nível, então você realmente otimiza, melhora, coloca precisamente as mudas que vão caber ali, não precisa comprar muda mais, não tem o risco de ter comprado muda menos, e aí no resultado numa área antiga para uma área nova, você consegue aumentar a área cultivável de 69,8 para 73,15 hectares, lembrando que isso é uma cultura que dura 25 anos, imagina o impacto de você ter aí 10%, 12% a mais de plantas na área, sem contar a economia de combustível, máquinas, manobra, eficiência operacional, tudo que envolve essa operação agrícola. E daí, eu não tenho trator, eu sou uma pequena produtora, o que eu faço? Então, esse vídeo aqui demonstra que direção elétrica, você consegue lá na propriedade 3 horas de trabalho, você executa o projeto da mesma forma que o algoritmo desenhou, que o Vant levantou, que o projetista fez no escritório. Esse trator tem 35 anos, é um trator que estava lá na propriedade, bem usado, bem judiado, mas ele está fazendo o que um trator americano faz lá, plantando com 2 centímetros de precisão, sem o operador, com piloto automático. Aqui a direção elétrica, que foi instalada em 3 horas. Aqui toda a ligação que os técnicos da cooperativa foram lá e fizeram. Aqui o painel de controle, o monitor, onde foi baixado aqui o plano de plantio, executando o plano de plantio. Em cima tem uma antena receptora do GPS que a gente libera a assinatura do sinal e executa. Isso aqui é uma propriedade de 12 hectares. Esse aqui está feliz da vida, né, que jamais imaginou que fosse ver uma tecnologia dessa na propriedade, um trator andando sozinho, sem piloto, né? E é isso que a gente chama de causar impacto, né? É você chegar numa situação onde aparentemente essa pessoa não teria acesso a essa tecnologia, muda a vida, você imagina o que é ter essas plantas a mais, é o resultado que está aí. Então, esse é um dos serviços de maior impacto que pode ser feito em soja, em milho e diversas culturas. A gente tem uma plataforma digital, já tem um aplicativo, chama Campo Digital, dá para baixar, tem um vídeo aqui. Eu perdi o meu cronômetro aqui, Gelson, quanto tempo eu tenho?
Pode ficar à vontade. Tem ainda aí mais uns 10, 15, uns 15 minutos, uns 10 minutos ainda. Pode ficar à vontade. Então, aqui é o campo digital, a gente tem o aplicativo. Depois, se der tempo, eu passo o vídeo. Mas já pode ser baixado pelos nossos cooperados. Ele dá uma série de serviços, mostra, além de previsão de clima regional, todo o histórico da relação com ele, toda a demanda. Ele pode ir lá no campo marcar os talhões para que a gente investigue via satélite, que a gente consiga voltar para ele algumas anomalias que possam estar ali, e ele pode solicitar os serviços como esse do plantio via aplicativo também. Essa é uma outra tecnologia, nós compramos... Fernando, se você quiser mostrar o vídeo agora, fica à vontade. A gente tem aí mais 15 minutos, pode mostrar. Eu vou mostrar as tecnologias, aí se a gente tiver no fim, nós vamos. A ideia aqui é fazer uma imersão aqui, botar a turma para entender vários serviços que a gente tem feito. Eu trabalho com agricultor de precisão há mais de 20 anos, né? Desde o primeiro piloto automático que veio para o Brasil, a gente que trabalhou com ele aqui, para você ter ideia, ele só fazia linha reta, ele não fazia curva. Aí a usina comprou, falou, mas não faz curva, que nos Estados Unidos não plantava em curva, né? E a gente teve que aprender com a Trimble como que trabalhava com ele. Aqui é uma tecnologia muito interessante, compramos uma inteligência de uma empresa, trouxemos os colaboradores, um cientista que trabalha com algoritmos de imagem de satélite. Isso é muito legal porque ele consegue, através da imagem de satélite, entender infestações de mucuna na cana, que é uma daninha que prejudica muito o sistema de colheita. E aí, a partir daí, ele tem lá um grau de 90% a 95% de acuracidade que tem problema ali. Então, na plataforma, baixa o plano de voo para um drone, o drone vai lá e faz a investigação detalhada e realmente delimita a área, marca, para que um drone de pulverização cumpra essa missão. Então, isso tem trazido muito resultado, porque às vezes está no meio do canavial, o produtor não está enxergando, é um problema enorme. A partir daí, se você trata no começo, isso aqui é interessante que as imagens de satélite ela tem registros até de 7 anos, então você consegue voltar 7 anos e ver como foi evoluindo essa mucuna nesse canavial. E a gente tem detectado que mesmo depois da colheita, o banco de sementes fica e ela está ali. Então você não enxerga, mas ela vai vir e vai prejudicar com certeza a produção e a colheita. Então, eu conto 5 vezes nesse período, se tivesse tratado ali no começo, você iria evitar esse problema. Então, o plano de voo é feito, nós estamos hoje com 18 drones de pulverização iguais a esse, cada drone tem uma estrutura dessa, um caminhão-baú, que ele vem com o tanque para trabalho diário já, do herbicida ou do inseticida do produto, ele vem com 6 kits de bateria, para poder também trocar as baterias e poder operar durante o dia. Lembrando que esse drone pesa 19 quilos carregado, ele não necessita, pela legislação, de brevet para operar, então o mesmo técnico treinado que vai no caminhão, ele faz a operação e cumpre a missão na propriedade. Aqui um vídeo mostrando o drone cumprir aquele plano de voo, ele está 100% autônomo aí. Não sei como está a resolução para vocês, mas é uma área bem infestada aqui de mucuna. Ele vai cumprir esse plano de voo, quando ele terminar, ele aterriza autônomo. Aqui, uma área muito complicada, com mata, com difícil, uma área praticamente condenada, aí com um banco de semente muito, muito alto. A gente conseguiu colher essa cana, né? A gente fez a aplicação, esse aqui é o resultado, então compensou vir aqui e colher essa cana. Outra área, e aí os resultados. Então isso facilita a operação, melhora o rendimento, melhora a posição futura, né? Outra área, e aí um processo de sistematização já numa grande empresa, um produtor que tem 100 mil bois, e o quanto no final a gente conseguiu, porque como ele já tinha agricultura de precisão, ele mediu como os algoritmos ajudaram no rendimento das máquinas. Então nós tivemos, isso é dado do produtor, nós tivemos uma redução de diesel de 9
0,6, uma eficiência operacional maior de 11%, uma capacidade operacional maior de 28% e uma quantidade de linhas 7% maior. Então, a gente coloca que a tecnologia mais inovação, ela precisa causar impacto. Ela vai causar impacto com a agricultura de precisão mais a tecnologia digital. Soluções em nuvem na agricultura, na minha experiência, elas não vão resolver muitos problemas. Elas vão indicar algumas coisas, vão trazer algumas soluções, mas efetivamente ela tem que aterrissar em algo. E eu acredito que ela tem que aterrissar na agricultura de precisão. Então, o que tem que ter tecnologia, eu enxergo que alguns equipamentos têm que ser uma commodity. A tecnologia tem que estar nos periféricos, que vai interagir com solo, com semente, com planta, é o que precisa estar recebendo a tecnologia de ponta. E essa tecnologia ela tem que poder desembarcar lá na propriedade, voltar para o prestador de serviço, para o produtor pagar quando ele precisa. Aquele sistema da direção elétrica que eu mostrei no plantio de café, a gente cobra R$ 900 por dia do aluguel, para instalar e alugar o equipamento. Com esses R$ 900 você consegue sulcar uma área de 12 hectares. Então, aqui, esse projeto foi feito, colheu agora, é a primeira, eu acho que não tem nada parecido no mundo, foi feito aqui, foi criado aqui a solução. Eu queria compartilhar com vocês que nós entendemos que isso é uma plantação de milho doce, no pivô. Nós entendemos que poderíamos arrumar uma solução para o produtor de não plantar no tráfego do pulverizador, eliminar essa linha para não ter amassamento. Então, nós decidimos não plantar, fez o projeto de plantio já com o tráfego do pulverizador. Como o pulverizador tem piloto automático, isso foi possível fazer. Usamos a tecnologia da Precision Planting, que hoje é do Grupo ACO, que é o controle de seção, população de sementes, linha a linha, controlado por satélite também. E aí a gente não plantou no tráfego do pulverizador e adensou as linhas laterais, porque por orientação do nosso corpo agronômico, a gente entendeu que poderia aproveitar esse espaço, então, que ficou vago depois, e o milho desenvolver, e a gente poderia adensar mais, então, essas duas linhas que ficaram aonde o pulverizador vai trafegar. Aqui mais um detalhe, ali 4 plantas por metro, aqui 6 plantas. Os detalhes aqui do projeto, aqui embaixo de um pivô, são 3 safras por ano, milho doce. A gente vê a uniformidade da planta, o stand aqui mais adensado, e aí o produtor, né? Quero compartilhar aqui o depoimento dele. Vocês estão ouvindo? Não começou a rodar ainda. Acho que tem que carregar um pouquinho, Fernando. Vamos aguardar. Estão ouvindo? Não. Não sei, Haroldo, tá ouvindo? Acho que não tá rodando, Fernando. Ok. O que ele está dizendo aqui ele está dizendo aqui que ele, com esse serviço, vocês me ouvem, né? Sim. Ele está dizendo que com essa tecnologia, e ele não fazia esse projeto também de plantio com a Precision Planting. Foi a primeira vez que ele fez. Então, com a tecnologia Precision Planting, mais esse sistema de não amassar o milho no tráfego do pulverizador, ele conseguiu 24% a mais de produção na área. Então, isso é um tremendo impacto, é algo que traz um resultado enorme, combinando tudo que a gente tem de tecnologia digital, de agricultura de precisão, de capacidade de desenvolvimento de sistema, de algoritmo e de profissionais também. Nós temos hoje mais de 100 profissionais aqui na cooperativa dedicados a essa área de serviços e de tecnologia digital e agricultura de precisão. Eu tenho mais 2 minutinhos aí? Pode seguir, temos sim. Vou fazer, então, um convite. Nós vamos ter uma feira digital aqui, que vai ser nesse momento em que ninguém fez uma feira comercial digital até agora, nem de veículos, nem de móveis, de nada. Tudo foi cancelado. A gente resolveu topar o desafio e fazer a tradicional feira nossa, a feira FEACOP, se transformou em Coopercitos Expo Digital.
São mais de 130 estandes, são 133 estandes, são mais de 100 conteúdos, são lives do campo com todas essas tecnologias que eu mostrei aqui e mais algumas. Ela abre na semana que vem, segunda, dia 27, ela vai até dia 31. Então, a gente realmente espera fazer algo muito disruptivo, algo de vanguarda no mundo. Não tenho notícia, nenhuma ação nessa dimensão. Nós tivemos que alugar uma cloud da Amazon para poder caber tudo, porque não tinha nada que suportasse isso aqui no Brasil, todos esses conteúdos. E aí aqui eu quero convidar, então, não vai passar, né? Tenta, vamos ver se... Tá passando? Não está, Fernando, mas eu me comprometo a colocar aqui. Me manda o link, se tiver o link, compartilha no bate-papo ali, que depois o pessoal vai acompanhando, tá? Pode compartilhar o link. Bom, era isso, Gelson. Perfeito, Fernando. A gente também, depois a gente pega o link contigo, acho que como você comentou aí, é um evento bem inovador, tá? A gente pode divulgar também nas nossas redes sociais aqui, e a vantagem tem um lado negativo da pandemia, né? Um lado bastante coisas negativas, mas possibilitou essas inovações, né? Para ir numa feira de vocês, teria que pegar um avião, quem está em outros locais, para se deslocar até lá. Então, essa possibilidade eu acho que é bem, bem interessante. Depois compartilha, por favor, no bate-papo aqui o link dessa apresentação. Copercitosexpo.com.br, o site da feira. Vocês vão poder entrar, ver. Já tem o pré-feira, hoje já dá para ver alguma coisa, mas na segunda vai estar tudo aberto. Perfeito, perfeito. A gente vai divulgar também com os nossos alunos, todo mundo. Fernando, muito obrigado por esse compilado aí de tecnologias, né? Achei muito interessante. Antes de passar para o Haroldo aqui, eu queria te fazer algumas perguntas, né? Uma pergunta, no caso, e uma reflexão também. Você começou falando ali bastante da agricultura 4.0, da agricultura 5.0, né? E me chamou muito a atenção esse protagonismo da Cooper Citrus no sentido de prestar serviços. A gente observa nas cooperativas brasileiras, eu pude observar nas cooperativas americanas, e existem cooperativas americanas que nascem simplesmente para prestar serviços ao produtor, ou seja, agricultura de precisão, prestar serviço de consultoria agronômica, e no Brasil a gente não observa tão forte isso. As cooperativas, pelo menos aqui no Sul, Santa Catarina, a gente não vê tão forte isso. Me chamou muito a atenção esse protagonismo de vocês de prestar serviço, não só de vender o insumo, ou só de vender o produto, mas levar o serviço até o produtor. Eu queria te questionar aí e te perguntar qual o papel que tu vê para as cooperativas nesse sentido, assim, porque a gente fala de agricultura digital, agricultura de precisão, eu acompanho aqui no Sul também, ela só se tornou possível porque existe um mercado de prestação de serviço, né? Não é o produtor que faz, não é o produtor que compra os equipamentos, que executa. Empresas grandes até fazem, mas existe um mercado de prestação de serviço. Da mesma forma, eu observo que a agricultura inteligente, que essas novas tecnologias precisam de uma organização para, como você falou, para dar consultoria, para analisar os dados, tudo isso que a gente fala de Big Data precisa de uma organização para prestar serviço. A gente observa em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a FBN, Farm Business Network, existem outras empresas, Climate Corporation, que é da Monsanto, e outras empresas, mas elas não são do produtor rural. E a gente observa que as cooperativas são do produtor rural. E isso gera confiança. Eu queria que tu falasse um pouquinho como tu observa esse papel das organizações cooperativas dentro do agronegócio para cumprir essa função, que é digamos assim, de gerar informação, de difundir a tecnologia. Não sei se tu pudesse ir aí trazendo para vocês, né? O que eu acho importante é realmente criar cultura. Foi o que eu disse quando eu mostrei ali a importância de realmente desenvolver isso dentro da cooperativa, dentro da empresa. Nós, por necessidade, como eu te disse, nós não somos tão verticalizados, a gente não tem indústria, a gente precisou achar um caminho para ser diferente e buscar realmente uma ferramenta para entregar melhores resultados para os produtores. E a partir daí a gente já vinha com mais de 40 anos trabalhando com tratores, né? Foi outra coisa que nos deu também esse know-how, porque se a agricultura de precisão, quem lança é a indústria de máquinas, né? Se acompanha aí no Sul, tem pioneiros aí nessa área.
Então, a gente teve essa felicidade de estar trabalhando com os tratores, entendendo, conforme eu disse, o desafio de fazer o piloto automático funcionar aqui nos impulsionou a entender mais de agricultura de precisão, e por aí começou. Agora, eu entendo que vocês têm um papel importante no sentido de despertar nos jovens, nas pessoas que estão inovando, de se interessar pelos problemas da agricultura. Você só vai fazer soluções que têm realmente algo a oferecer, que vão trazer benefícios, se você entender o que está acontecendo. Quantos jovens hoje, nós tivemos lá em Boston, em Cambridge, no Instituto de Inovação, tinham 640 projetos lá, naquele momento que a gente, no CIC, que nós visitamos lá. E aí eu perguntei quantos eram de agricultura. 640, tinham 3 de agricultura. Tinham 3 de agricultura. Isso foi há 2 anos. Por quê? Porque naquele momento, né, hoje pode ser que vai mudar, né, devido até o que está acontecendo na pandemia, naquele momento os jovens, as dores que eles estão sentindo ali é de transporte, de como que você vai se alimentar, de como que você vai reservar um hotel, de como você vai buscar as coisas pela internet. Então, são essas dores que os jovens estão sentindo ali. A idade média do agricultor americano é 65 anos. É mais que aqui, né? Então, a gente tem um papel, vocês aí, tem um papel muito relevante de fazer com que o jovem se interesse pelas dores do agro. Vá lá, né? Quantos jovens inovadores que estão aí hoje sabem como é que planta uma soja, como é que colhe um trigo, como é que vai cultivar uma cana. Se você não se interessar e for lá ver as coisas que estão acontecendo, você não vai trazer solução. Então, o que nos deu essa possibilidade, que eu acho que é o caminho, eu recebo muitas visitas de cooperativa que a gente gosta de compartilhar a nossa experiência, porque nós somos cooperativistas, várias vêm aqui conversar com a gente, entender como implementa. Realmente precisa começar, precisa desenvolver a cultura, não é um caminho fácil. Eu confesso que algumas pessoas saem daqui bem desanimadas, porque falam, pô, mas tem todo esse tempo, todo esse investimento, e é assim mesmo, né? Perfeito, Fernando. Excelente. Acho que a gente, depois que o Haroldo apresentar, acho que vai dar mais uma rodada boa de debate aí, bem interessante que tu comentaste aí. Só reforçando que a gente também tá com essa iniciativa do Hub de inovação justamente para isso, né? A gente iniciou na IMED, tem um cluster agro e tem um Hub de inovação para tratar dessas questões, para trabalhar. A gente tem aí a parceria de algumas cooperativas, a Stara está junto conosco, o Trijal e outros parceiros, para trabalhar isso. O curso de agronegócios, esse que a gente está promovendo por meio dele, né? O curso de administração e agronegócios. Por exemplo, o nosso projeto de final de curso não é um TCC normal, é a ideia de resolver, gerar um problema, de construir um projeto de inovação, construir uma startup. Então, a gente também está pensando nesse sentido, assim, de pensar nos problemas, nas dores, como você colocou, né, Fernando, as dores de quem está no mundo prático, né? Eu vou passar para o Haroldo. Haroldo, agora o Fernando já fez a introdução da tecnologia e agora ficou o caminho mais fácil para ti para falar de gestão. Já sofri aqui com essa tensão de cair energia, sair do ar 2 vezes, agora estou tranquilo. Pessoal, continuem mandando as perguntas, tá? A gente está aí com mais de 180 pessoas conectadas aí entre Facebook e no Zoom. Continuem mandando as perguntas, está crescendo a participação. Acho que o pessoal está gostando do nosso debate aí, está convidando mais gente para ingressar. Então, Haroldo, fica à vontade aí para apresentar também. E depois a gente vai mandando perguntas aí, que eu acho que vocês já viram o nível do pessoal aí. O Fernando trouxe bastante elementos aí, depois a gente vai seguir esse debate aí. Haroldo, fica à vontade aí para compartilhar a tua apresentação. Ok, obrigado. Antes de mais nada, parabéns, Fernando. A gente conhece o trabalho ali dele à frente da Copercitos. Acho que é um trabalho muito importante, porque eles têm justamente no centro esse ponto de levar acesso ao produtor, ao pequeno produtor, e facilitar o acesso e realmente gerando impacto e gerando resultado, que é isso que a gente também tem aqui em mente como importante. E como o Fernando colocou, são poucas ainda, às vezes, as ações que tem aí de startup ou de coisas, de projetos ligados no agro. E nós integrados temos participado bastante aí do Centro de Inovação, tentando cada vez mais fomentar isso daí. E concordo plenamente com a fala do Fernando. Acho que aproximar a academia, o setor empresarial do agro, o governo aí como facilitador em termos de regra e alguma coisa de legislação, sem dúvida a união desses três, vê muito em outros países,
com certeza cria um ambiente bem mais propício para a gente poder avançar cada vez mais nessas questões de inovação. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Ok? Compartilhou aí? Perfeito. Estamos enxergando uma unidade de armazenamento aí da Integrada. Essa é uma das maiores unidades, nossa. Maringá, então. Bom, falando então, para quem chegou depois aí, meu boa noite. Espero aí que estejam todos bem, seus familiares. Vamos passar um pouquinho da Integrada para vocês. Falando, o Fernando deu um foco mais na parte de tecnologia, importantíssimo, e eu comentar um pouquinho da parte da gestão e das mudanças que a gente tem tido. Aí, como missão nossa, né, promover o desenvolvimento dos cooperados e colaboradores, o centro de tudo é o cooperado, né, e atender aí clientes, fornecedores, produtos e serviços de excelência. Nossa visão, queremos ser referência entre as maiores e melhores cooperativas do país. Temos como valores cooperação, integridade, valorização de pessoas, qualidade e excelência empresarial, inovação e sustentabilidade. Temos uma preocupação muito grande na gestão de pessoas, no nosso quadro de colaboradores. Afinal, cooperativa é feita de pessoas, seja ali o quadro de associado, de cooperado, seja os colaboradores no dia a dia. Então, estamos trabalhando, tivemos uma pesquisa do Instituto, do PTW, o ano passado, esse ano no Paraná. Dentre as nossas atividades de sustentabilidade, destacando algumas aqui, a gente tem projeto muito com as escolas, onde a Integrada fazemos um trabalho de doação de livros, concurso de redação. Isso é um trabalho muito bem bacana. Bastante, porque a gente entende que a educação, sem dúvida, é uma mola propulsora aí para a transformação, para a mudança das comunidades onde atuamos. A questão ambiental sempre foi uma preocupação muito grande dentro da cooperativa também. Temos aí mais de 1.300.000 mudas plantadas aí dentro do projeto projeto Nossa Água, que tem mais de 10 anos aí de projeto. E também povoamento dos rios, recuperações de nascentes, são trabalhos feitos junto na região onde a gente atua e nas propriedades dos nossos cooperados. Para dar uma ideia, a Integrada está no Paraná e no estado de São Paulo, presente nos municípios vizinhos da onde atuamos. Temos aí hoje mais de 10.000 cooperados, 1.750 colaboradores, e a área dos nossos cooperados perfazem um total aí de 700.000 hectares. Temos, como aquela unidade primeira que a gente estava na foto inicial, temos 64 pontos de recebimento, temos 4 lojas de equipamentos, principalmente de pulverizadores, plantadeiras, semeadeiras, dentre outros implementos agrícolas trabalhamos. Temos 3 indústrias, uma de derivados de milho, é a maior indústria nossa. Trabalhamos aí no ramo de alimentação. Dentre vários clientes, talvez o mais conhecido é a PepsiCo, o Fandango, é uma Chips, a gente é um dos fornecedores deles. Uma indústria de suco concentrado, que vai aí para mais de 30 países, e uma indústria de ração da linha PET de grandes animais também. Temos 3 unidades de beneficiamento de sementes, semente de soja e semente de trigo. Temos 39 pontos de venda de insumos, uma unidade de fusão tecnológica e um distribuidor de diesel TRR, que é um negócio novo que nós entramos recentemente. Para dar uma ideia de tamanho do movimento de cereais que a gente faz, de soja, milho, trigo, café, isso representa mais ou menos 1% da safra brasileira. Quando você vê os números da Conab lá, a divulgação, do volume do Paraná, 2% do volume do estado de São Paulo. São mais de 21 milhões de sacas de soja e mais de 18 milhões de sacas de milho. Uma evolução do nosso faturamento dos últimos anos, uma crescente também aí, a gente vem crescendo, principalmente nos últimos anos. Aqui tivemos um problema, 2004 para 2008 foi um ano tratoraço, problemas climáticos, que fez a gente andar meio de lado,
e aí nos últimos anos crescemos. Desse faturamento, em torno de 62% é produtos agrícolas, soja, milho, trigo, café, 30% de insumos, fertilizantes, defensivos, semente, máquinas, óleo, de 8% é da área industrial, tem uma participação menor. Aqui alguns dados, esses números, segundo a Exame, nos colocam aí nesse ranking, aí entre a 11ª cooperativa do Brasil, a 6ª do Paraná. Falando da governança, como está estruturada a nossa governança, né, como que a gente tem trabalhado isso. Como cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária é o órgão de decisão dentro de uma cooperativa, né, formada por todos os seus cooperados, que elegem um conselho fiscal, que tem aí como atividade, como o próprio nome diz, fiscalizar aí toda a atividade a gestão da cooperativa, um conselho de administração, dos quais desse conselho de administração hoje é 9 pessoas, 3 exercem a função executiva dentro da cooperativa, diretor-presidente, vice-secretário. E no nosso caso, a gente está organizado em núcleos regionais, que aí nós temos representante, coordenadores de núcleo. A nossa região de atuação em 15 regionais, cada uma dessa região tem um coordenador e um vice, que é uma extensão do conselho de administração, que ajuda a fazer o elo ali com o produtor, com os cooperados, levando a voz, ajudando a levar a voz do conselho de administração e também trazendo a voz do cooperado. A gente tem encontros periódicos para poder, de reuniões onde a gente faz esse alinhamento. E ainda dentro da nossa estrutura do quadro de cooperado, nós temos aí um conselho executivo, normalmente formado por pessoas aí mais os fundadores, que participam aí de algumas decisões do movimento da cooperativa. Nós temos os comitês aí, os coordenadores por cultura, de cereais, café, citros, hortifruti, que são grupos específicos para debater esses temas, né? Então é um comitê mais específico pensando também na estratégia de crescimento da cooperativa e também no dia a dia do trabalho. Núcleo feminino, a importância da mulher dentro do dia a dia da cooperativa. Então a gente sempre fala a família integrada, e a família, sem dúvida, a gente tem aí o homem, a mulher e o jovem. Então a gente procura dar muita atenção nisso. Tanto é que dentro hoje do nosso conselho de administração nós temos a presença de uma mulher. Na última eleição também foi eleita uma mulher dentro desse conselho. E o núcleo jovem de cooperado, pensando na sucessão, pensando na aproximação do jovem, a gente faz trabalho também. Temos um programa que chama Connect, de jovens, onde a gente tem diversas atividades aí para poder aproximar o jovem da cooperativa, da gestão. Uma preocupação, muitas vezes, o jovem não passou por uma situação onde você não tem uma cooperativa, como é que é o mercado sem uma cooperativa para ajudar a balizar esse mercado. Então, a aproximação da importância do cooperativismo como parte importante dentro do mercado do agronegócio. Nosso organograma, detalhando um pouquinho mais, então, funcional, como é que funciona, né? Além da parte, lá era mais o quadro social, aqui a parte mais funcional. Então, a Assembleia, o Conselho que a gente já comentou, a diretoria. E aí hoje foi criado em 2018 a Superintendência Geral, da qual hoje eu estou liderando, principal executivo. E aí temos dividido 3 superintendências, administrativa e financeira, insumos e técnica e comercial, e ligado diretamente aqui às áreas de indústria, relacionamento e planejamento. A área de governança, a gente vem fazendo um trabalho forte, trabalhando aí com diversos programas, aí o Sescope, a OCEPAR, a própria OCB tem incentivado muito e fomentado isso. A gente participa do programa de excelência de governança aqui do Paraná, organizado pelo Sescope. Estamos também dentro de um programa de compliance para poder ajustar todas as conformidades e justamente essa divisão da gestão e da propriedade, né, procurar separar essas funções de cada um desses membros da gestão da cooperativa. É uma preocupação muito grande. Nós também temos aí um curso de formação de conselheiros, onde todos para chegar como membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, de coordenadores de núcleo, então passa por um processo também de formação. A gente vê isso bastante importante.
um produtor que de repente era uma área menor, pequena, que de repente vem ajudar a administrar uma empresa. Hoje as cooperativas têm crescido muito, nosso caso ali de 3 bilhões, mas você tem cooperativas até muito maior que isso. Então, a ideia desse curso é justamente preparar essa pessoa para as complexidades da gestão do dia a dia. Temos feito dentro também um trabalho forte aí na parte de planejamento estratégico da cooperativa. Desde 2014, o primeiro ciclo de planejamento que a gente fez utilizando aí parceiros externos foi a Fundação Dom Cabral, que ajudou a gente a desenhar o ciclo 2015-2020, da qual o nosso grande desafio era dobrar de tamanho e chegar a 4 bilhões. A nossa expectativa é que a gente deva atingir esse número agora em 2020. E já estamos pensando no próximo ciclo, 2021-2025, e hoje a gente conta aí com o Rabobank nos auxiliando nesse planejamento e na estruturação de todo esse trabalho. Então, esse é mais ou menos como a gente está estruturado dentro da nossa gestão. Falando um pouco dos desafios, que até o Deison tinha pedido para a gente comentar um pouco, acho que hoje um desafio grande, sem dúvida, dentro das cooperativas, de maneira geral, do Brasil, e da Integrada não é diferente. No Paraná, a gente tem visto muito isso. É justamente essa questão da perenidade. Nós temos cooperativas aí de sucesso, que normalmente tem aí na gestão ainda os seus fundadores, e que em algum momento vai ter que chegar esse momento de passar o bastão, né, de compartilhar essa gestão entre geração. Então, essa preocupação é grande dentro da gestão, e a gente tem percebido o movimento aí de todas as cooperativas nesse sentido. E aqui dentro da Integrada não é diferente. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados. Quando a gente fala, isso falando de cooperativa, mas falando também da área agrícola como um todo, segundo a pesquisa aqui que a gente tem, os estados aí que tem 75%, então você vê aqui que está São Paulo, Goiás, Minas, Rio Grande, Mato Grosso, Paraná, né? Hoje, os produtores, o pessoal que tem mais de 60 anos, no geral no Brasil, esse grupo é 19%, dentro do agro, esse grupo é de 34%, quando você vê no estado de São Paulo, no agro, 44%, 41% em Goiás, Minas Gerais 40%, Rio Grande do Sul 39%, Mato Grosso 38%, Paraná 34%, um pouquinho dos menores aqui, e 33% no MT. Então você vê que é um quadro, assim, vamos dizer assim, mais experiente, né? Dentro da cooperativa não é diferente, se analisar só da Integrada, você tem aqui hoje 10% acima de 70% e tem 26%, então dá 36% essa amostra dentro da cooperativa com mais de 60 anos. A sucessão, por isso aqueles trabalhos de aproximar o jovem, e a gente nunca gosta, na verdade, eu nem gosto muito da palavra sucessão, eu prefiro a palavra de gestão compartilhada. Como se fosse uma corrida de bastão, onde em algum momento os dois correm lado a lado e até que você faz a passagem do bastão. Então, e aí aos poucos um vai diminuindo o ritmo e o outro vai acelerando. Então, acho que esse é o conceito que a gente deve trazer para a gestão da cooperativa e para a gestão das propriedades, que deve ser trabalhada nessa questão de gestão compartilhada. Um outro desafio grande dentro do processo de governança das cooperativas, principalmente, esse quadro aqui eu tentei exemplificar aqui uma empresa não cooperativa de uma empresa cooperativa. Aparentemente, você tem os donos, aqui vamos dizer que são acionistas, os donos da empresa, e aqui a gente tem associados, nós temos cooperados dentro da cooperativa, né? E aí você tem, lógico, aqui ele investe o capital com objetivo de lucro, aqui ele investe o capital com objetivo de sobra, parte do capital que sobra é reinvestido aqui, parte do capital que sobra é reinvestido aqui. Você tem fornecedores e clientes. Normalmente são pessoas distintas, né? E dentro da cooperativa, a mesma pessoa, ele é associado, ele é dono, ele é fornecedor, então, de mercadoria, e ele também é cliente na compra. No caso da Integrada, se a gente fosse imaginar, então o cara ele é fornecedor, porque ele me fornece soja, milho, trigo, café, enfim, e ele é cliente, porque ele vai comprar fertilizante defensivo, máquinas, óleo diesel, enfim. Então, como conciliar
E normalmente dentro da cooperativa, quando você sobra muito, ele fala, não, é porque você está me apertando aqui como... Então você precisa buscar o equilíbrio disso. Eu acho que dentro de uma gestão da cooperativa, o que a gente pensa e tem isso muito em mente, uma cooperativa saudável que ela conseguiu equilibrar essas três personalidades que estão presentes na mesma pessoa de uma maneira a satisfazer. Porque aqui eu estou falando com esse, necessariamente esses dois não estão ouvindo. Eu estou falando com esse, necessariamente talvez esses dois não estão. Aqui é a mesma pessoa, então quando você tem ações, de certa forma, as três personalidades estão sabendo do que acontece. O Fernando comentou bem, acho que de certa forma a apresentação dele falava um pouco disso, o desafio da informação, o desafio aí de você instalar processo e tecnologia que permita aí o protagonismo no cenário competitivo. Esse eu acho que é um grande trabalho. Você tem aí a questão da gestão, você tem hoje muito dado, muita informação, mas como transformar isso tudo num CRM ativo, que interage aí no dia a dia com todas o seu quadro técnico, no atendimento ao produtor, que transforma isso numa inteligência competitiva para você apresentar aí soluções ou propostas de valor, de preço, agregando valor para os seus cooperados. E isso tudo ligado dentro de inovação, com a presença digital, que aí Agricultura 4.0, que o Fernando já trouxe aí a 5.0, então não vou nem comentar, acho que foi bem explorado por Fernando como esse processo. A administração disso tudo aqui, dessa gestão, de procurar essa diferenciação, gerando inteligência competitiva e trazendo a inovação dentro desse contexto, é hoje um ponto, um diferencial, é o que de repente coloca você no ponto de protagonismo, o seguidor dentro do mercado. Aqui esse quadro, lógico que eu sei que não estão vendo aí, então a intenção não é de repente ficar lendo os nomes, peço desculpa aí, mas é mais mesmo para dar um contexto um pouco. Um outro grande desafio, sem dúvida, pensando na cadeia de valor como um todo, a gente tem a cadeia, falando um pouquinho da cadeia, a parte de insumos, então você tem esse trabalho aqui das grandes empresas aí, né, os grandes players do mercado mundial, está bastante concentrado, cada vez mais esse mercado vai se consolidando em poucas empresas que são detentoras aí das tecnologias, das moléculas de insumos. Isso, sem dúvida, causa uma certa pressão no mercado, onde você há uma concentração bastante grande. Essa consolidação também caminha na consolidação dos distribuidores de insumos. A gente tem visto aí grandes fundos adquirindo aí e também consolidando o mercado distribuidor. Depois nós temos dentro da cadeia o produtor, né, a produção lá, o produtor, que faz do seu dia a dia, que na verdade que é quem vai gerar toda essa produção agrícola, que o agro não para, que é o nosso grande discurso, que forma toda essa cadeia aqui. A originação, as empresas aí que vão receber essa produção, soja, milho, e armazenar essa produção. Parte disso vai para processamento, você vai processar e transformar isso em industrialização, e parte disso já vai direto para a exportação ou para o mercado interno, seja em natura, seja em processado, até chegar no varejo. O que a gente tem, e aí dentro desse processo todo, você tem, eu acho que a questão da tecnologia bem abordada pelo Fernando, os desafios aí de biotecnologia, cada vez mais chegando e presente nessa questão dos insumos, novas possibilidades aí de produção, de integração aí de lavoura pecuária e outras coisas. Uma influência do clima muito forte, a cada ano, no sul agora vocês tiveram esse ano, o ano passado foi no Paraná, esse ano vocês estiveram no sul, a cada ano tem sido mais comum, sempre existiram, mas tem sido mais presente essas mudanças climáticas, o impacto do clima no dia a dia, a automação, inteligência artificial, o consumo consciente. Esse hoje, eu acho que a cadeia, muitas vezes, nós falamos para nós mesmos, eu acho que o agro tem esse hábito, principalmente, quanto mais a gente voltar no passado, talvez isso seja mais forte, o agro costuma falar muito para o agro. E normalmente eu falo assim, quando a gente está produzindo soja aqui no varejo, o cara não vai consumir a soja, mas ele vai consumir a carne que foi da soja, do milho gerado lá. E esse cara aqui, ele está preocupado
da onde está sendo essa produção, como é que está sendo feito, que tipo de insumos que está usando lá. Então, esse consumidor, ele está cada vez mais consciente, cada vez mais preocupado e cada vez mais ligado com isso. A gente recentemente tem visto aí muito desses movimentos. O que mais chama atenção, às vezes, essa questão de desmatamento, né, na Europa tem sido bastante colocado. Então, é um ponto de bastante atenção hoje, é um desafio grande dentro da rastreabilidade. Por isso, concordo plenamente com a fala do Fernando. Eu acho que a agricultura 5.0, a questão da sustentabilidade, olhando todos os pilares econômico, social e ambiental, ele sem dúvida deve ter uma força muito grande e a tecnologia deve vir ajudar para procurar, tanto lá na produção, no campo, procurar fazer isso, como certificar e demonstrar a rastreabilidade desse produto até chegar ao varejo, ao consumidor final. E a gente tem visto esses comportamentos mudando de tempo em tempo. Hoje a gente tem coisas novas aí, os hambúrgueres, as carnes totalmente de laboratório ou totalmente vegetal. Então, são soluções novas. Até que ponto isso vai virar o mercado? Há quem diga que não, eu também acredito que não, mas sem dúvida vai ganhando participação e vai de uma forma ou outra contagiando todas as pessoas em termos de conscientização de um consumo preocupado com todas as questões ambientais e sociais. Rapidamente, eu acho que estamos mais ou menos num tempo aí passado. Era isso mais ou menos que tinha para passar. Aí eu vou terminando por aqui, aí a gente tem a oportunidade aí para poder responder algumas perguntas das pessoas aí, me coloco à disposição. Tá aí meu contato de e-mail, se alguém quiser fazer algum contato, estou à disposição depois também para conversar fora também aqui depois. Muito obrigado, Haroldo, pela tua apresentação aí. Achei muito rica aí em detalhes, né? Falando um pouquinho aí sobre os desafios, especialmente dentro da cooperativa, né? Essa questão da governança interna de ter que atender os cooperados, que são os clientes, ao mesmo tempo são os acionistas, ao mesmo tempo são conselheiros, né? Então você tem que compartilhar essas diferentes, como gestor, como executivo, quando tá de um lado comprando insumo e quando está entregando a produção. Então é um grande desafio aí para a gestão, né? Também achei muito interessante a questão que tu trouxe ali do relacionamento com o quadro social, né, para gerar valor, CRM, todas essas questões. E eu vou começar já a puxar algumas perguntas aqui do público. O João Ricardo está te questionando aqui que qual o desafio ainda sobre presença digital para as cooperativas? Sair do atendimento balcão e concorrer com canais, exemplo, Instagro, vendendo insumos e comprando grão dos produtores. Ele está perguntando aí um pouquinho do papel das cooperativas nesse meio digital, né? Como é que as cooperativas vão se posicionar. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade ano passado visitar a Alemanha, e o pessoal da federação lá da Alemanha, eles têm se organizado, né, criando um grande marketplace para colocar produtos mais industrializados para o consumidor final. Então, claro, a Alemanha é um país pequeno, né? É fácil de juntar as cooperativas, de organizar, mas a gente vê alguns movimentos, e eu queria também a tua opinião aí, se vocês têm feito algum trabalho, pegando a pergunta aqui do João Ricardo, alguma coisa desse sentido, assim, ou está mais ligado à questão da tecnologia para o produtor, agricultura de precisão. Então, não sei se puder comentar aí um pouquinho. Ok. Não, sem dúvida, a gente tem visto esse movimento acontecendo no mercado, né? Então, aí grandes plataformas aí, marketplace entrando e trabalhando. Nós temos alguns pontos ainda regulatórios, principalmente no que diz respeito a defensivos, que ainda dificulta talvez um pouco essa situação, porque a questão do receituário, algum trabalho. Mas a gente sabe que a médio e longo prazo, talvez de alguma forma isso vai acabar sendo superado. E sem dúvida esse mercado deve crescer, é a percepção que a gente tem, e ele vai mudar um pouco. Agora, a ponto de você falar assim, você acha que vira isso muito rapidamente, isso vira para você sair da venda direta, diretamente no balcão com o produtor? Não é o que a gente tem visto mesmo, pelo menos em outros países, até que já tem essa plataforma mais evoluída, não é o que a gente vê. A gente acredita que o presencial ainda conta muito. Lógico que aos poucos isso pode ir mudando conforme as novas gerações vão chegando. Mas o produtor, ele ainda tem,
pelo menos na percepção do que a gente vê, essa questão de experimentar, de meio de São Tomé, de tocar para ver, isso é muito forte. O relacionamento do dia a dia ali, na presença do agrônomo, da assistência, dessa orientação, isso também é um ponto bastante importante, que eu não vejo que isso vai ser deixado de lado. Então, a gente tem que organizar isso tudo dentro de uma plataforma. Não é simplesmente a compra online. Você tem assistência do serviço, você tem o apoio técnico, você tem a orientação, você tem algumas questões regulatórias que também são impeditivas. Mas, sem dúvida, a cada vez a gente vai ver isso mais e isso vai caminhando. E no caso específico da integrada, hoje a gente não tem uma plataforma. O que a gente tem são aplicativos internos, onde os produtores podem, sim, fazer seus pedidos e de repente, agendar a retirada de produto. Mas, normalmente, são coisas internas ainda, não está aberto assim ao público em geral, é mais ao cooperado. Fernando pode complementar, porque ele tem bastante conhecimento também. Fique à vontade, Fernando. Eu acho que concordo. Parabéns aí pela apresentação. Muito didático, viu, Haroldo? Muito bom para a gente entender como funciona o processo de governança, né, dentro de uma cooperativa. Em Israel, em novembro, tinha 7.800 startups lá, em Tel Aviv. E há 4 anos atrás, o índice de sucesso era 6%. O ano passado foi 3%, que consegue prosperar. E um dos motivos do fracasso é errar o time. A solução até é boa, só que errou o time de oferecer. Às vezes ela é muito lá na frente, está no tempo errado, e queima, porque o público não está preparado ainda para aquilo. Eu vi uma pesquisa também que eu achei muito interessante, que diz que qualquer mercado, quando ele passa de 15% do volume dele vira digital, se você não se preparou, você vai falir. Não sei porque 15% é um número mágico. O varejo hoje no Brasil, o ano passado, né, quando eu vi essa pesquisa, ele estava em 8%, o varejo. A agricultura deve estar 0,0 alguma coisa. Então, assim, eu acho que quem colocar muitas fichas nisso agora vai errar o time. Vai acontecer, com certeza. A própria FBN, que o Jason mencionou, ela começou a montar pontos físicos agora nos Estados Unidos. Ela entendeu que ela precisa ter presença também. E aí ela começou numa onda de plataforma, de leilão, e começa a destruir valor, as empresas também começam a sair. O processo de destruição de valor não interessa, a cadeia precisa ganhar. E você só vai conseguir capturar valor primeiro se você entregar. Você precisa entregar para quem? No nosso caso, para o produtor. Nós temos que oferecer valor para ele, através de serviço, tecnologia, segurança do que você está fornecendo, governança, compliance, sustentabilidade por trás dos processos. Então, eu acho que esse processo ele tem um longo caminho para chegar, porque o mercado está muito incipiente ainda. Se a gente mexesse com lojas de varejo aqui, eu acho que a gente já tinha que ficar muito esperto, que ia quebrar daqui a 2 anos se não entrasse no processo de plataforma comercial. Agora, a agricultura realmente ainda é muito incipiente, por causa do que o Haroldo disse também. Mas tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Só para complementar, né, é interessante que o próprio setor financeiro, que é um setor de fácil digitalização, que a moeda é digital, né, ainda encontra dificuldade para trabalhar com produtores rurais de forma mais distante, né? Ainda tem a figura da pessoa que vai se relacionar, ainda tem um consultor, então é um público diferente, né? A digitalização ela é lenta, e concordo totalmente com o Fernando, com esse dado que ele trouxe ainda é importante esse relacionamento, essa questão de balcão, e eu acho que também é importante, que o Fernando colocou, a cooperativa ir se preparando para isso, essa questão de agregar valor ao serviço, ou seja, isso que vocês estão fazendo na Cooper Citrus, e eu acho que o Haroldo também tem esse processo da integrada, isso você não consegue substituir com a digitalização. A digitalização ela substitui a venda, ela substitui a intermediação, a desintermediação, mas a prestação de serviço, essa questão de levar a informação, de prestar um pacote completo, isso é muito difícil de ser feito por meio da digitalização. Então, acho que as cooperativas que estão se preparando para isso
não vão ter problemas em termos de com essa transformação digital. Eu vou pegar mais algumas perguntas aqui. O pessoal está abrindo um pouquinho o leque aqui, então acho que eu vou aproveitar e já vou colocar as perguntas aqui. Tem inclusive um colaborador aqui da Cooper Citrus, o Devair, está colocando aqui que semana passada ouviu várias palestras aí, comentou do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e aí também ele colocou aqui da reforma tributária. Se hoje a reforma pode trazer alguns benefícios para as cooperativas, e eu acho que ele quer saber também para o agro, que eu acho que é uma pauta nova aí, recente, né? A gente falou aqui falou de tecnologia, falou de governança, mas faltou aí algumas questões também macroeconômicas. Vou deixar para o Fernando falar um pouquinho aí, já que é um colaborador da Cooper Citrus, questionando aí essa questão da reforma tributária, cooperativas e agro. Ele podia ter combinado a pergunta comigo, pelo menos. Não, pode passar aí, mas é um tema... Haroldo, fácil. Mas realmente o país ele é muito complexo, o sistema tributário brasileiro. As regulamentações em si, elas são muito complicadas aqui. E para você ter ideia, nós estamos com um problema agora na pandemia, nós temos o conselheiro, gente acima de 70 anos, aí tem que ficar levando um maço de papel para assinar todo dia. É um absurdo isso. Reconhecer firma, são coisas que não dá para imaginar que a gente tem isso ainda no Brasil. E quanto aos tributos, nós sabemos que para Estado você tem que ter profissionais muito especializados, a gente que atua em 3 estados, as legislações são diferentes, os estados competem, às vezes cria também destruição de valor em cima disso, e é um bom sinal. Eu sinceramente achava que isso não fosse acontecer agora. Eu tive uma reunião com o economista-chefe de um grande banco que garantiu a semana retrasada aí que o dólar ia subir muito, que não ia avançar nada, né? Ele falou, o dólar vai subir muito, porque agora não avança nada, o risco, o país não vai diminuir, nós não vamos, o juros está muito baixo, o investidor também não vai querer pôr dólar aqui, então pode ter certeza que o dólar bate 6 lá, tal, do grande banco. Aí agora o Guedes vai lá, já só da turma fazer um carinho, pegar lá a primeira proposta da reforma, você viu o que aconteceu 2 dias seguidos aí com o mercado, né? Então realmente é um reflexo bastante importante, e para a agricultura, sem dúvida nenhuma, porque a gente ainda tem muita insegurança, tem muita dúvida referente a algumas operações, tem muitas demandas jurídicas, inclusive, para poder compreender melhor como atuar, e isso tem que facilitar. A gente tem uma expectativa muito forte de impactar realmente positivamente. Perfeito, Fernando. Vou passar uma pergunta fácil para o Haroldo aqui. Olha lá, hein? Olha lá. Depois o Fernando complementa também, porque foi um pouco na linha do que o Fernando falou, né? Mas tem um participante aqui que mandou. O que vocês acham que é necessário para acelerar o processo de utilização de tecnologias pelo produtor? O que é necessário? E ele comentou aqui a questão do autosserviço. Não entendi muito bem aqui, mas ele colocou o que é importante, né, para acelerar esse processo, eu acho, de adoção de tecnologias. O que tu vê, Haroldo? Aí eu acho que o Fernando pode responder melhor depois, mas o que tu observa aí na agricultura brasileira? Eu acho que até a pergunta, né, do nosso evento era a questão da gestão na visão das principais cooperativas, e esse é um desafio importante, né? A agricultura brasileira cresceu bastante por meio de incorporação de tecnologia. A gente tem um salto de produtividade, soja, cana, frango, todas as cadeias produtivas. Por outro lado, a gente chega num patamar que é mais difícil ganhar produtividade, né? E aí vem essas novas tecnologias. Eu queria também ouvir a opinião de vocês aí, que a gente sabe que algumas tecnologias são mais difíceis do produtor adotar. Então, o que vocês acham que pode acelerar? O que a cooperativa pode contribuir? Eu acho que ficou difícil a pergunta agora para o Haroldo. Eu entendo. Se o Haroldo permitir aqui, eu entendo que o autosserviço... Fique à vontade, Fernando. O autosserviço é algo que a gente faz dentro do nosso aplicativo. Por exemplo, você consegue, se você comprar um drone de imagem, que é um drone mais barato, que eu recomendo que o produtor deve ter, você consegue baixar um plano de voo desse drone, que a gente tem hoje a imagem de satélite, dando conta de alguns potenciais problemas que estão aparecendo ali por NDVI, biomassa. Hoje tem mais de 6 espectros de imagem aí que podem ser combinados por algoritmo, identificar
alguma coisa que tem um potencial para acontecer ali ou está acontecendo. Ele baixa e ele mesmo leva lá, executa o voo, faz a investigação, volta, faz o diagnóstico. Ele pode hoje pegar a análise do solo, se ele tiver amostras georreferenciadas, remeter, a gente remete o resultado para ele, remete o plano da taxa variável, né? Dá para baixar na plataforma também para ele inserir lá na carreta que vai fazer a distribuição. A gente tem já previsões de clima muito precisas para regiões específicas, onde ele consegue também interagir com sistemas. Então, eu acho que o autosserviço é mais ou menos nesse sentido, né? Ele ter algumas ferramentas ali que ele consiga acessar plataformas e já efetuar algumas coisas e ter acesso a alguns diagnósticos. Então, eu entendo que é isso. E como fazer para... A primeira parte era como fazer para ampliar a tecnologia, é isso? Adoção, adoção. Acelerar a adoção. Olha, primeiro, realmente precisa, eu acho que começar das coisas que impactam mais, né? Esse projeto aí que eu mostrei de plantio, que tem no café, custa R$90 por hectare aqui, para entregar para o produtor. Então, que trabalho que ele tem? Ele vai lá, contrata, faz o levantamento com o Vant, que é aquele asa fixa, o pessoal entrega para ele. Ah, eu não tenho trator, não tenho piloto mais, R$1.000, R$900, a gente vai lá, instala no trator e planta para ele. Então, a gente tem adotado, eu tenho recebido vídeos, pessoas muito simples. Eu acho que isso é um ponto, eu queria compartilhar isso com vocês, que a gente não pode ter esse preconceito. Eu ouço, às vezes, pessoas falando, síndrome de Jeca Tatu, o cara usa xadrez. Gente, não tem nada a ver isso. Tá aí, você está de xadrez aí, né, Auro? Acho que né? Não tem nada a ver isso, gente. Isso aí não tem nada a ver. Nós temos que entender que nós temos muito pequenos e médios produtores aí que estão precisando de apoio, que tem carência de apoio, que tem carência de suporte, e que estão lá com a vocação, produzem bem, famílias que a gente consegue integrar na produção. Então, a gente acha que precisa começar de forma simples, escalar e fazer com que os médios e pequenos produtores, principalmente que têm dificuldade de acesso, acessem. Agora, o que está surpreendendo muito aqui é que nós temos mega produtores aqui em São Paulo, usinas com 120 mil hectares, que estão vindo contratar os serviços e deixando de lado a estrutura que ela tinha comprado lá, que já ficou defasada, em 2 anos não está servindo muito, retirando, às vezes, alguma estrutura de máquina e usando esse confinamento mesmo, 100 mil bois que eu mostrei, tem mais 10 mil hectares de cana do lado. Esse produtor tinha um drone, tinha Vant, tinha tudo próprio de Vant para fazer planos de plantio, tudo, ele abandonou tudo e contratou com a gente e começou a usar o piloto automático RTX também, que é o mais com sinal que não precisa de correção. O próprio satélite faz a correção melhor até do que é o trabalho e o custo do RTK, né? Então, eu acho que é isso aí que precisa ser feito. Pegando o gancho do Fernando aí com a pergunta anteriormente, né? Essa questão de escolaridade, durante meu trabalho de doutorado eu identifiquei isso, né? Que é muito mais a percepção, acho que é a matriz que o Fernando colocou ali, né? O impacto que a tecnologia causa para o produtor e também a percepção de valor por parte do produtor. Isso faz ele adotar de forma muito mais rápida. Ou seja, se ele não percebe valor, a questão de facilidade de adotar também muito mais do que outros elementos. A facilidade e a percepção de valor dele vai acelerar o processo de adoção. Tecnologias que a percepção de valor é baixa, ou seja, eu não vejo que isso cause impacto no meu processo produtivo, eu não vou adotar. Então, às vezes a gente vê, acho que a pergunta é essa, uma série de soluções, especialmente em termos de gestão digital. O produtor pensa muito antes de adotar, demora a adotar. Às vezes o processo mais de manejo, por que as tecnologias de manejo foram rapidamente adotadas? Porque elas causavam um impacto grande na produção. Elas realmente aumentavam de forma grande a produção. Então, acho que muitas dessas novas tecnologias da agricultura 4.0, o Fernando já trouxe a 5.0 aí, elas dependem muito de mostrar valor para o produtor, mostrar que isso impacta em termos produtivos e ele vai perceber. E aí não é tanto escolaridade, é uma questão mais tácita. Se ele enxergar valor para essa tecnologia, se ele enxergar que isso muda o meu processo produtivo, que eu tenho um retorno maior, eu vou adotar. Então, acho que respondendo também, complementando aí
a resposta para quem questionou aí, acho que um pouco nesse sentido. Se me permite, claro, Haroldo. Só um comentário. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que assim, é a percepção de valor. E eu só colocaria um ponto: o produtor é um dos caras que mais se reinventaram nos últimos anos. Se você for fazer uma comparação da maneira como ele planta hoje, o que ele usa para plantar, em termos de maquinário, em termos de insumos, o manejo como é feito, se você for analisar isso e comparar com 5, 10, 20 anos atrás, com 5 anos atrás já é diferente, se for para 10, se for para 20. Então, assim, ele é um dos que mais se reinventou e adotou tecnologias nas diversas formas que tem. Eu considero inovação e tecnologia qualquer mudança que você faz aí, de repente, nesse processo seu. Então, muitas vezes, eu acho que teve um momento que chegou essa proposta aí de um mapinha bonito, não sei o quê, mas que ele via aquele mapa, mas isso serve para quê? E aí, eu acho que é muito importante o trabalho que aí nós, cooperativas, estamos fazendo, que é justamente de tentar transformar aquele mapa em algo de valor para ele, e aí, sem dúvida, ele vai adotar. Então, como o Fernando colocou bem, acho que no exemplo dele, eu tinha resumido que era isso: se você demonstrar para ele a percepção de valor e conseguir contribuir para ele ter acesso àquilo, facilitar o acesso dele, com certeza ele vai adotar. Eu sou do cara que fala assim, o produtor é um do cara que tem mais mente aberta e que mais mudou a sua maneira de cuidar do seu negócio, da sua lavoura nos últimos anos. E tem um outro ponto que tinha aquele mito, né? O produtor não paga serviço. Mentira. Mentira. Esse ano nós vamos faturar 12 milhões só com serviço. Só com serviço. E isso aí, nesses tickets que eu disse aí, imagina mais. O ano passado atendemos mais de 4 mil produtores. Então a gente está ampliando esse leque só de GPS, piloto automático, controlador, barra, a parte da Precision Plate. Nós faturamos no ano passado 50 milhões. Então, isso aí dos equipamentos, né? Então, a gente sabe que o produtor paga. Ele não vai pagar por tecnologia que não entrega resultado. Não adianta você montar um sistema maluco de telemetria lá e chega na propriedade e não tem sinal de celular. Porra, desculpa, mas para que vai servir isso tudo lá? Não adianta, isso aí ele não vai pagar mesmo. Então, a gente precisa entender o que a gente coloca à disposição dele. Perfeito. A gente tem uma série de perguntas aí, mas eu prometi para os palestrantes um tempo. As famílias também querem contar com eles em casa na sequência aí, então as outras perguntas a gente pode encaminhar depois para eles aí, eu também posso responder. Em função do tempo aí também a gente vai encerrando a nossa live aí, tá? Primeiro eu queria agradecer imensamente em nome da IMED, em nome do curso de administração em agronegócios, o cluster de agronegócio, a participação do Fernando, do Haroldo. Eu acho que foi esse tipo de debate é muito importante, porque a gente desconstrói algumas coisas, a gente desconstrói alguns mitos e mostra também aí o papel das cooperativas. Então, eu queria passar a palavra aí para vocês fazerem as considerações finais, mas já de antemão agradeço imensamente. A gente sabe, vida de executivo e vida de superintendente, diretor, não é fácil. Parar para pensar no que vai falar demanda tempo. Então, em nome da IMED, aí, agradeço imensamente a participação de vocês. Haroldo, Fernando, fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais. Fazer, Fernando? Vamos lá? Não, então tá bom. Bom, mais uma vez agradecer a IMED, Jason, pela oportunidade mais uma vez. Agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam, estão aí acompanhando. Espero que a gente tenha de alguma forma levado algo mais para vocês. Realmente é um tema tão amplo, né? Bastante coisa para falar em pouco tempo, mas a gente procurou dar uma resumida nisso tudo. Parabenizar o Fernando pelo trabalho, pela condução lá dos trabalhos dele na Copercitos. Acho que um belo trabalho nessa questão de gerar impacto e levar valor para o produtor lá. Então, parabéns pelo trabalho aí. Tá vindo bastante elogio para vocês aqui no chat aí. Haroldo, Fernando, pessoal parabenizando. Acho que tem muito conhecido aí que conhece, que já se relaciona com vocês aí, estão elogiando tanto a palestra como o trabalho de vocês aí. Deve ser o colaborador nosso aí que fez Não, mas tá bem bacana aí.
Não, a gente tem vários amigos mandando no celular também aqui. Agradeço a todos aí pelas felicitações aí no chat, aqui no celular. Então, é bom ter amigos assim que pelo menos mantenha a audiência alta, né? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí. E como eu falei, eu acho que a agricultura ela tem se reinventado muito. Eu acho que nesse momento de pandemia, a gente vê que esse negócio desse slogan, o agro não para. Acho que a cadeia do agro como um todo se posicionou muito forte. É lógico que não é só uma questão comercial, mas uma questão de gerar e de levar alimento, né? Produzir e levar alimento para todo o planeta, né? Não é só do lado de casa, mas para todo o planeta. Essa eu vejo muito que não adianta, como é que vamos falar assim, o Brasil, a natureza do Brasil não é dizer que é só agro, mas ele tem uma questão do agro como celeiro do mundo, que sempre falou, e as cooperativas têm um papel muito importante, têm trabalhado aí para facilitar e para poder o dia a dia, como você falou, os pequenos e médios produtores principalmente, dar acesso para eles aos mercados, dar acesso para eles à tecnologia. Essa é a nossa função. O centro do nosso trabalho, o motivo do nosso trabalho, a razão de ser, é o cooperado e é produzir alimentos para o mundo. Então, é essa conexão. E assim, esse é o nosso propósito, e assim a gente quer cada vez mais poder contribuir para um mundo melhor, e principalmente para as comunidades onde nós estamos inseridos. E gostaria também de reforçar a todos, nesse momento de pandemia aí, continuem se cuidando. Eu sei que às vezes em algum momento a gente baixa um pouquinho a guarda aí, então continuem se cuidando, para que a gente possa passar por esse momento de dificuldade aí, e nós e os seus familiares, e sair aí do outro lado aí, todo mundo saudável e junto, para a gente poder, porque vai passar, as coisas vão mudar, vão melhorar, e a gente ainda vai poder se encontrar e se divertir muitas vezes. Um abraço a todos vocês aí, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela audiência. Bom, muito obrigado aí, quem ficou com a gente aí, obrigado por ter tido a paciência aí de nos ouvir. Eu tenho o maior prazer de compartilhar as experiências, porque o cooperativismo tem essa característica de compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências e dizer que eu sou uma pessoa que acredita muito no poder que a inovação e a tecnologia têm para transformar as coisas. Então, eu sou 100% a favor de tecnologia, de inovação, mas eu, como tenho uma responsabilidade aqui, de ter 38 mil cooperados, sendo que quase 32 mil são produtores que estão ainda iniciando em algum processo, as minhas opiniões e a experiência que eu compartilhei aqui é em cima do meu desafio, das coisas que eu tenho que fazer aqui na liderança da cooperativa. Então, eu espero que todos tenham compreendido esse cenário. Eu, outro dia, fui participar de um conselho de uma grande empresa fabricante de máquinas brasileira, a maior do Brasil, né? E aí eu falei isso, né? Mostrei lá de desembarcar a tecnologia. O diretor de engenharia veio para mim, pô, os donos da empresa estão aqui, acionista, eu fico brigando para embarcar a tecnologia, você quer desembarcar, né? Eu falei, não, peraí, eu não quis dizer isso, não. Eu estou falando que nós precisamos oferecer uma tecnologia que você possa usar. Por que eu vou comprar um piloto automático, investir 60 mil reais, se eu só vou usar para plantar? O que eu faço com ele o restante do tempo do ano, né? Então, o conceito que eu coloquei foi esse. Espero que todos tenham entendido. E muito obrigado aí, foi muito legal aí, principalmente o bate-papo aí, o Jason, o Haroldo, e as perguntas também bem elaboradas. Muito obrigado. Eu vou encerrar a live pegando esse gancho do Fernando. Aí eu fui com meu pai é produtor rural. Nós fomos numa feira, a gente também participa na propriedade, e eu discutindo com ele a questão de botar um piloto automático, algumas coisas, e ele fazendo eu refletir se valia ou não valia a pena. Ele fazendo o cálculo, né? Fazendo vários cálculos ali, o quão relevante era aquilo. Então é interessante isso, né? Às vezes a gente quer botar tecnologia, mas qual a utilidade lá na propriedade? Muito obrigado pela participação de vocês aí, pelo bate-papo. Em nome da IMED, eu agradeço todo mundo que está de casa aí assistindo, por ter participado conosco, ter interagido. Um grande abraço aí, como diz o Haroldo aí, continuem se cuidando, uma ótima noite para vocês. Então, muito obrigado aí
Fiquem bem com suas famílias aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Feito, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, Um tchau. abraço, boa noite.